a Deus. Ah, pastor, esse desafio de quando é o momento de decidir deixar todas as coisas para ser um pregador do evangelho, é o próprio Deus, então, que cria isso. Claro que isso não é uma regra para todos, mas nós percebemos, hoje em dia, muitos jovens querendo abandonar o serviço, as coisas seculares, para exercer aí o ministério da pregação. Então, na verdade, é a própria mão de Deus que faz isso, né? Exato. Existem dois tipos de chamada. Eu entendo que existem dois tipos de chamada no tocante à pregação. Existe aquele chamado geral, que é comum a todos os santos, ou seja, todo aquele que foi salvo pelo Evangelho, ele é devedor do Evangelho. Se ele é devedor do Evangelho, ele tem que estar pronto a pregar o Evangelho e não se envergonhar do Evangelho. São aquelas três declarações de Paulo em Romanos, capítulo 1, verso 14, 15 e 16. No 14 ele diz, sou devedor. No 15 ele diz, estou pronto a pregar. E no 16, que é um clássico, ele diz, não me envergonho do Evangelho. Então, todo crente salvo em Cristo Jesus deve ser um pregador do Evangelho. Porém, há uma diferença entre o chamado comum, para que você pregue o Evangelho, esse chamado é comum a todos os santos, você pode pregar tanto no corpo a corpo, como na sua igreja, desenvolver o ministério da pregação, mas existe o chamado para o ofício da pregação, o chamado para o ministério da pregação, o trabalho da pregação. Esse chamado não é para todos. Então, se faz necessário que a pessoa entenda qual é o seu chamado. Se o seu chamado é para desenvolver o ministério da pregação na sua igreja local, na sua cidade, na sua comunidade, ou se de fato ele foi chamado para o ofício, trabalho do ministério da pregação. Se de fato há esse chamado, a Bíblia diz, Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4 da sua segunda carta, nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou para a obra. Então, se a pessoa tem esse chamado para o trabalho, para o ofício da pregação e do ensino da palavra de Deus, de fato, ela tem que abandonar as suas atividades e se dedicar totalmente e exclusivamente à palavra. Paulo fazia tendas. Ele fazia tendas até um certo ponto. Quando a gente lê Atos 18, verso 5, o texto diz que ele se entregou totalmente à palavra. Então, haverá um momento, se de fato a pessoa tem uma chamada para o ofício, entenda, o ofício, o trabalho da pregação e do ministério de forma exclusiva e integral, que essa pessoa terá que se entregar totalmente à palavra. Mas o conselho que eu sempre dou é que a pessoa busque entender o seu chamado. Se de fato o seu chamado é o chamado local, ele servir a sua igreja, ele ser um pregador do evangelho no sentido do chamado comum a todos os santos para pregar o evangelho, ou se de fato ele foi chamado para o ofício, para o trabalho, para o serviço do ensino e da palavra de Deus. E então ele deve fazer isso como? Conciliar o ministério da pregação com as suas atividades seculares até o momento Em que Deus define. em que Deus define e fala, peraí, agora você vai ter que fazer uma escolha. E aí, com base nessa escolha, Deus vai sustentá-lo, Deus vai cuidá-lo.